Você já se perguntou por quê, com o passar dos anos, certas coisas que antes pareciam tão naturais começam a mudar silenciosamente? Eu sei que esse assunto ainda é cercado de silêncio, de vergonha, de piadas de mau gosto. Mas hoje eu quero romper esse ciclo. Como médica, urologista e alguém que há mais de 2 décadas ouve histórias reais de homens reais, eu posso te dizer com toda certeza: não é a masturbação em si que está te fazendo mal. É a maneira como você tem feito isso. Muitos dos meus pacientes chegam no consultório cabisbaixos. Doutora, não sei o que está acontecendo. Ultimamente parece que tudo está mais fraco, mais lento, mais sem graça. Eles acham que é a idade. Acham que é normal. Mas não é. O corpo muda sim. Mas isso não significa que ele deve parar. Ele só precisa ser compreendido. O problema é que a masturbação, quando feita de forma automática, sem consciência, com pressa ou com vícios antigos, pode sim se tornar um veneno silencioso. Não para a moral, não para a alma, mas para a próstata, para a circulação e até para a saúde mental. Sim, você ouviu direito. Muitos homens estão sem saber minando a própria vitalidade com hábitos íntimos que pareciam inofensivos. Sabe aquele costume de se masturbar sempre da mesma forma, no mesmo local, na mesma posição e com os mesmos estímulos artificiais? Isso condiciona o cérebro, esgota os receptores de dopamina e torna a experiência cada vez mais insatisfatória. Com o tempo, o toque perde efeito, o desejo enfraquece, a ereção não responde, e a culpa recai injustamente sobre a idade. Mas não é a idade, é o hábito. E eu vou além. Sentar-se de forma inadequada, por exemplo, em posições que comprimem a região pélvica, como no vaso sanitário ou em cadeiras fundas, reduz a circulação na próstata, gera pressão nos vasos penianos e prejudica a recuperação após o clímax. Parece exagero? Pois saiba que a ciência já comprovou. A forma como você se masturba pode influenciar diretamente sua saúde urinária, sua função erétil e até seu sono. Mas há esperança, e ela começa com a consciência. Primeiro, mude o ambiente. Deixe de lado o banheiro e busque um local onde seu corpo possa estar relaxado, sem pressa, sem tensão. Segundo, reduza a dependência de estímulos digitais. A pornografia de hoje é hiperestimulante, e o cérebro, especialmente após os 60, já não lida bem com essa avalanche. A consequência? Uma espécie de dormência emocional e física que vai corroendo a conexão consigo mesmo. Terceiro, respeite o tempo do corpo. Masturbação não é corrida, é escuta. Quando você se reconecta com seu próprio toque, com o próprio ritmo, algo começa a mudar por dentro. A sensibilidade retorna, a ereção se fortalece, a energia se renova. Muitos dos meus pacientes, quando fazem essas pequenas mudanças, voltam semanas depois com um sorriso tímido e um brilho nos olhos. Doutora Ana Cláudia, eu achei que essa parte da minha vida já tinha acabado. Mas parece que não. Parece que agora estou reaprendendo o meu próprio corpo. E é isso mesmo. Não importa se você tem 60, 70 ou 80 anos. Enquanto houver vida, haverá desejo. Enquanto houver cuidado, haverá potência. E o que poucos sabem é que existem técnicas simples, naturais e até alimentos que podem potencializar ainda mais esse processo de reconexão. Muita gente me pergunta: doutora, por que agora? Por que essas coisas começam a acontecer justamente quando eu mais quero viver com calma e prazer? E eu respondo com toda clareza: não é castigo, é biologia. Depois dos 60, o corpo muda, e muda muito. Só que ninguém preparou você para isso, não é? Sempre te disseram que envelhecer era sinônimo de fraqueza, de perda, mas eu te convido a enxergar de outra forma. O que acontece com o corpo é um convite à adaptação, não uma sentença de fim. Vamos começar pelo fluxo sanguíneo. Com o passar dos anos, os vasos se tornam menos elásticos. As artérias perdem um pouco da força que tinham. Isso significa que o sangue, que é o combustível da ereção, do desejo, da energia, passa a circular mais lentamente. E quando isso acontece, regiões como a próstata e o pênis deixam de receber tudo o que precisam para funcionar em sua plenitude. E tem mais. A testosterona, nosso hormônio mestre do vigor masculino, também começa a cair. Aos poucos, quase imperceptivelmente no início, mas depois com sinais mais claros: menor desejo, cansaço mais rápido, sono fragmentado, perda de massa muscular. E, claro, alterações na função sexual. Isso é natural,
mas não deve ser ignorado. Agora tem um ponto que poucos homens conhecem, e que eu considero fundamental. Os nervos da região pélvica, que ao longo da juventude suportavam pressões, movimentos repetitivos e até posturas ruins, tornam-se mais sensíveis após os 60. Um hábito que antes passava despercebido, como se sentar sobre uma perna ou passar longos minutos em uma posição desconfortável, agora pode gerar microlesões, inflamações e até perda de sensibilidade na região íntima. E é exatamente por isso que os hábitos íntimos precisam ser ajustados. Não se trata de parar, de reprimir ou de abandonar o prazer. Pelo contrário, trata-se de reconquistar esse prazer com inteligência, com carinho, com atenção ao novo corpo que você habita. Você não é o mesmo homem de 30 anos. Mas isso não é uma perda, é evolução. Só que para acompanhar essa evolução, é preciso mudar pequenas rotinas. A forma como você se masturba, a posição que escolhe, o tempo que dedica ao toque, tudo isso agora precisa respeitar a nova fisiologia do seu corpo. E olha só, quando você faz isso, o resultado é surpreendente. Muitos homens acham que é tarde demais, mas eu vejo o oposto todos os dias no meu consultório. Homens que, aos 65, 70 até 80 anos, redescobrem o prazer de se tocar com presença. Homens que voltam a ter ereções mais firmes, que relatam um sono mais profundo, que se sentem mais vivos. Tudo isso porque entenderam que o corpo não está quebrado. Ele só está pedindo uma nova forma de cuidado. Você percebe como a forma de se relacionar com seu próprio corpo pode transformar completamente a sua qualidade de vida? E tem algo ainda mais importante que a maioria dos homens ignora, mas que pode ser o divisor de águas para quem quer ter mais firmeza, mais circulação e mais sensibilidade novamente. Entre todos os erros silenciosos que vejo no consultório, existe um que se tornou cada vez mais comum e que poucos têm coragem de reconhecer. Mas eu preciso falar com você sobre ele, porque está drenando aos poucos sua sensibilidade, sua ereção e o prazer de se sentir vivo. Estou falando do uso constante e exclusivo da pornografia como estímulo para o prazer. Veja bem, isso não é um julgamento moral. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado, mas sim para mostrar o que a ciência e a experiência clínica têm revelado sobre o funcionamento do cérebro masculino após os 60. Com o passar dos anos, o sistema de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pela motivação, pela excitação, pelo entusiasmo, se torna menos responsivo. Ele já não dispara com a mesma força, já não se adapta com a mesma rapidez. Isso é natural. Mas quando exposto de forma contínua a estímulos intensos, rápidos e irreais, como os da pornografia moderna, esse sistema começa a se dessensibilizar. É como se o cérebro dissesse: "Isso é demais para mim. Eu não consigo mais responder a esse nível de estímulo." E com o tempo, a consequência é que o toque real já não causa o mesmo efeito. A excitação não vem com facilidade. A ereção perde força. O prazer, que antes era visceral, passa a ser apenas mecânico. Ou, em muitos casos, nem acontece mais. Homens me procuram dizendo: "Doutora, parece que meu corpo ficou dormente. Eu sinto desejo, mas o prazer não vem. A ereção vai embora no meio. Eu não entendo o que está acontecendo." E quando eu pergunto como tem se estimulado, a resposta quase sempre envolve pornografia. Não por escolha consciente, mas por hábito, por automatismo, por falta de alternativa. O problema é que a pornografia de hoje não tem nada de natural. São cortes rápidos, cenas exageradas, corpos irreais, sons artificiais, tudo desenhado para prender a atenção e esgotar o sistema de prazer. É uma superdosagem diária que o cérebro de um homem maduro simplesmente não foi feito para suportar. E o resultado vai muito além da cama. A autoestima cai. A conexão emocional com o próprio corpo desaparece. E o pior, muitos acreditam que estão quebrados, que não tem mais jeito. Mas tem. Tudo começa com consciência, com a decisão de mudar o padrão. Isso não significa cortar tudo radicalmente. Significa reeducar o cérebro. Voltar a sentir prazer com o toque, com a presença, com o momento. Recuperar a capacidade de se excitar com o real, e não apenas com o virtual. É como reensinar o corpo a ouvir uma música que ele esqueceu. E quando isso acontece, algo maravilhoso acontece junto. A ereção volta a ganhar firmeza. O prazer deixa de ser ansioso e volta a ser profundo. A sensibilidade retorna aos poucos, como uma chama que estava acesa, mas abafada.
E sim, existem técnicas que ajudam nesse processo. Práticas simples que, quando feitas com regularidade, ajudam a restaurar a sensibilidade, o desejo e a resposta sexual de forma natural. Agora que você já entendeu como os estímulos exagerados podem dessensibilizar o cérebro, quero te alertar para outro erro muito mais comum do que se imagina, e que acontece todos os dias, quase sempre no mesmo lugar: o vaso sanitário. Sim, é isso mesmo. Muitos homens desenvolveram o hábito de se masturbar sentados no banheiro, às vezes por ser um local mais reservado, às vezes por hábito antigo. Mas o que parece inofensivo, na verdade, é um dos comportamentos mais prejudiciais para a saúde íntima depois dos 60 anos. E eu vou te explicar por quê. Quando você se senta no vaso sanitário, especialmente curvado, com o tronco inclinado e o quadril comprimido, acontece algo invisível, mas muito perigoso. A circulação sanguínea na região pélvica é bloqueada. Os vasos que irrigam a próstata, o pênis e toda a musculatura ao redor ficam pressionados. E com o tempo, essa pressão constante começa a gerar microinflamações. Você sente dor leve na região do períneo? Uma sensação de peso, de queimação ou desconforto que vai e volta? Pode ser o começo de uma síndrome de dor pélvica crônica, algo que atendo com frequência no consultório e que quase sempre está ligado a hábitos posturais silenciosos como esse. Além disso, a postura sentada prolongada dificulta o esvaziamento completo dos vasos da próstata. O sangue fica estagnado. A musculatura pélvica, que deveria relaxar, permanece tensa. E o corpo, que deveria associar o prazer à liberação e à fluidez, começa a reagir com dor, incômodo e até perda da ereção com o tempo. Agora, imagine repetir esse padrão por meses ou anos. O corpo aprende errado. A região íntima passa a se adaptar a uma posição comprimida, e o reflexo do prazer passa a vir acompanhado de tensão. E o mais curioso, muitos homens acham que isso é apenas parte da idade, quando, na verdade, é resultado de um hábito postural que pode, e deve, ser corrigido. A boa notícia é que a solução é simples. Ao invés de se masturbar sentado e curvado, prefira estar deitado ou em pé, com o corpo relaxado, a respiração fluida e a mente presente. Deitado de costas, por exemplo, você libera o peso do quadril, favorece o fluxo sanguíneo e permite que a musculatura pélvica respire. Em pé, o ideal é manter os joelhos levemente flexionados e os ombros soltos. Se puder, feche os olhos. Respire fundo. Deixe o corpo guiar o ritmo, não a mente ansiosa. Essa pequena mudança, que parece banal à primeira vista, tem efeitos profundos na sua saúde íntima. Eu já vi pacientes que voltaram a sentir prazer de forma intensa apenas trocando a posição e aprendendo a respirar durante o toque. O corpo responde quando é respeitado. E se você combinar essa correção postural com um ambiente mais silencioso, longe de telas e distrações, você vai notar que algo começa a despertar dentro de você. A sensibilidade volta, a firmeza aumenta, e o prazer deixa de ser mecânico para se tornar novamente uma experiência completa. Mas tem um outro erro ainda mais comum, e que muitos homens cometem sem perceber, acreditando que estão fazendo certo. Um erro que parece inocente, mas que pode estar sabotando sua recuperação, sua ereção e sua vitalidade mais do que qualquer outro. Existe algo que eu observo com frequência nos homens que atendo. E talvez aconteça com você também. É como se o corpo estivesse sempre apressado, como se houvesse uma corrida silenciosa contra o próprio prazer. E aqui está o terceiro erro que pode estar minando a sua sensibilidade sem que você perceba: fazer tudo rápido demais. A pressa virou parte da rotina de muitos homens. Acostumados a anos de estímulos rápidos, ambientes escondidos, medo de serem interrompidos, o ato íntimo que deveria ser uma experiência de prazer e conexão com o próprio corpo se transforma em um reflexo automático, sem presença, sem consciência, sem prazer verdadeiro. Só que o cérebro não é burro. Ele aprende. E quando você repete, por meses ou anos, esse comportamento apressado, ele começa a associar o prazer à urgência. A pressa vira um gatilho. E aí, mesmo quando você está com tempo, o corpo já reage como se precisasse acabar logo. Isso leva a dois problemas sérios: ejaculação precoce e perda progressiva da sensibilidade. E o mais curioso? Muitos acreditam que é a idade, ou que é um defeito. Mas, na verdade,
O que está acontecendo é que o seu cérebro está condicionado a funcionar no modo automático. Um modo que não serve mais para essa fase da vida. Depois dos 60, o corpo precisa de outra abordagem. Uma abordagem mais gentil, mais lenta, mais inteligente. O prazer agora não é mais sobre urgência, é sobre circulação, é sobre oxigenação, é sobre respiração, é sobre reeducar os sentidos. É por isso que eu introduzo para muitos dos meus pacientes o conceito da masturbação consciente, que nada mais é do que transformar esse momento em um treino de percepção, respiração e presença. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia, mas experimente algo novo. Ao invés de começar no piloto automático, sente-se ou deite-se em um local tranquilo, com o corpo relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente. Sinta o ar entrando, saindo. E leve sua atenção para o toque, para a pele, para o que o corpo está dizendo sem pressa. Desacelere de propósito. Não corra. Não busque a ejaculação como objetivo imediato. Transforme o momento em uma jornada sensorial, como se você estivesse explorando o seu corpo pela primeira vez. E acredite, ele ainda tem muito a te mostrar. Quando você faz isso, ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer profundo, não só à excitação superficial. Estimula o sistema parasimpático, que é responsável pelo relaxamento, pela regeneração e pela vasodilatação, 3 pilares fundamentais para uma ereção saudável e duradoura. Além disso, o controle da respiração durante a prática ajuda a regular o ritmo cardíaco, a oxigenação dos tecidos e até a liberação hormonal. Tudo isso impacta diretamente na sua saúde sexual e na sua vitalidade geral. Eu costumo dizer que masturbar-se de forma consciente é um treino de reconexão com a sua potência. E esse tipo de treino, quando feito com frequência, pode reverter anos de dessensibilização, melhorar o controle ejaculatório e devolver a confiança que muitos pensaram ter perdido para sempre. Mas ainda tem um quarto erro, ainda mais sutil, e que se esconde bem no momento em que o prazer parece maior. Um erro que poucos falam, mas que pode gerar consequências profundas se não for compreendido. Agora vamos falar sobre um ponto que quase ninguém menciona, mas que pode estar prejudicando sua saúde íntima mais do que você imagina. Você já reparou como a pele muda com o tempo? Fica mais fina, mais sensível, menos elástica. Isso acontece em todo o corpo, mas especialmente na região íntima. E é aí que entra o quarto erro comum entre homens acima dos 60. A falta de hidratação e de lubrificação adequada durante a masturbação. Com o envelhecimento, as glândulas que antes produziam naturalmente óleos e secreções na pele passam a funcionar em ritmo mais lento. Isso significa que a superfície da região peniana tende a ficar mais seca, mais frágil. A mucosa perde parte da sua proteção natural. E sem perceber, o atrito, mesmo com um toque leve, pode causar microlesões, irritações e até inflamações nos tecidos profundos, como a própria glândula prostática. Eu atendo muitos homens que chegam com queixas vagas, ardência, desconforto na região pélvica, sensibilidade aumentada depois do toque ou até mesmo dor leve ao urinar dias depois. E ao investigar, o que encontramos? Práticas repetidas sem nenhum tipo de lubrificação. É como tentar passar a mão em uma superfície ressecada todos os dias. Uma hora, ela quebra. Por isso, o uso de lubrificantes não é luxo, é cuidado, é prevenção, é inteligência. E aqui vai uma orientação muito importante. Escolha sempre lubrificantes à base de água. Eles são os que mais se assemelham à lubrificação natural do corpo, não interferem na integridade da pele, são fáceis de aplicar e não deixam resíduos que irritam. Evite produtos à base de óleo ou com fragrâncias fortes. Eles podem desequilibrar o pH da pele, causar alergias e, pior ainda, dificultar a regeneração dos tecidos após o toque. E tem mais. A lubrificação correta não só protege a pele, ela também melhora a qualidade da experiência, reduzindo o atrito, aumentando a sensibilidade positiva e permitindo um contato mais leve e duradouro. É como trocar um sapato duro por um calçado que se molda ao seu pé. O caminho é o mesmo, mas o conforto muda tudo. Se você unir isso à respiração profunda e ao toque consciente, como falamos antes, o efeito vai além da prevenção. Você começa a educar novamente o seu corpo para sentir prazer sem dor,
sem pressa, sem tensão. Começa a recuperar a confiança no próprio toque. E, principalmente, começa a perceber que, mesmo com a idade, o seu corpo ainda é capaz de proporcionar sensações intensas, desde que seja tratado com respeito. Lembre-se, a masturbação, depois dos 60, não é apenas um ato de prazer. É um ritual de saúde, de autocuidado, de vitalidade. E falando em cuidados que a maioria dos homens ignora, existe um comportamento quase automático que muitos praticam logo depois do clímax e que pode estar sabotando sua recuperação, sua próstata e até sua energia nos dias seguintes. Existe um detalhe sutil, quase invisível, que acontece com muitos homens durante a masturbação e que, ao longo do tempo, pode afetar diretamente a ereção, a circulação e até o prazer. Estou falando de algo simples, mas poderoso: a respiração, ou melhor, a falta dela. Esse é o quinto erro que vejo com frequência. Durante o momento íntimo, muitos homens prendem o ar, contraem o abdômen e tensionam o corpo inteiro sem nem perceber. É quase um reflexo automático, uma mistura de ansiedade, condicionamento antigo e pressa. O problema é que essa tensão silenciosa afeta diretamente a fisiologia sexual. Veja bem, quando você segura o ar e contrai os músculos, principalmente do abdômen e da região pélvica, o corpo entra num modo de alerta, como se estivesse em luta ou fuga. Isso ativa o sistema nervoso simpático, que desvia o sangue para áreas de defesa, como os braços, o cérebro, o coração, e retira fluxo da região genital. Ou seja, o pênis e a próstata recebem menos oxigênio, menos sangue, menos nutrientes. A ereção enfraquece, o clímax perde intensidade e, em muitos casos, surge até aquela sensação de cansaço imediato, como se o prazer drenasse sua energia. Agora pare e pense comigo. E se você fizesse o oposto? E se durante esse momento você conscientemente respirasse mais fundo, soltasse os ombros, relaxasse o abdômen e deixasse o corpo entrar em sintonia com a experiência? É isso que eu chamo de sincronizar corpo e mente. De sair do modo automático e entrar no modo consciente. Quando você respira profundamente durante a masturbação, o seu corpo ativa o sistema nervoso parasimpático, aquele que promove o relaxamento, o bem-estar, a regeneração. É o sistema do prazer verdadeiro. Essa respiração profunda ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, aumentando o fluxo para o pênis. Também oxigena os tecidos da próstata, reduz inflamações e melhora a resposta muscular do assoalho pélvico, essencial para a firmeza da ereção. E não para por aí. Quando você respira com presença, o cérebro se tranquiliza. A dopamina circula melhor. A ansiedade diminui. E o toque deixa de ser uma busca desesperada por alívio e se transforma em uma vivência real, intensa, conectada. Você já percebeu como os homens mais confiantes são aqueles que respiram com calma, com profundidade, mesmo nos momentos íntimos? Isso não é coincidência. É fisiologia em ação. Por isso, minha sugestão prática para você é simples, mas transformadora. Durante a masturbação, respire fundo. Solte o ar devagar. Relaxe a mandíbula, os ombros, o abdômen. Leve sua atenção para a respiração e perceba como, aos poucos, o corpo começa a responder de forma diferente. Alguns dos meus pacientes relatam que, só com essa mudança, voltaram a sentir prazer de forma mais profunda, mais duradoura. Outros dizem que conseguiram manter a ereção por mais tempo, sem esforço. Tudo isso porque permitiram que o corpo funcionasse em harmonia com a mente. E quando essa harmonia acontece, algo muito especial começa a despertar. Mas ainda existe um erro que quase ninguém fala, e que acontece exatamente depois do clímax. Um momento que deveria ser de recuperação, mas que muitos transformam, sem querer, em um ciclo de sabotagem silenciosa. Agora que já falamos sobre respiração, relaxamento e presença, quero te alertar sobre um erro que é muito mais comum do que se imagina, e que muitas vezes vem disfarçado de boas intenções: a frequência desregulada. E aqui eu falo tanto do excesso quanto da falta. Sim, os dois extremos podem ser prejudiciais. Alguns homens, ao redescobrirem o prazer, acabam exagerando. Todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. Outros, movidos por culpa, medo ou simplesmente por acreditarem que isso não é mais para a idade deles, ficam semanas ou até meses sem nenhum estímulo. Mas o corpo masculino, especialmente após os 60, funciona melhor com equilíbrio. Do ponto de vista fisiológico,
A ejaculação regular ajuda a manter a próstata ativa, o trato urinário saudável e o equilíbrio hormonal mais estável. Isso não é achismo, é ciência. Estudos populacionais, inclusive pesquisas de larga escala publicadas em revistas médicas, observaram que homens que ejaculam com frequência moderada, algo em torno de 21 vezes por mês na fase adulta ativa, tendem a ter menor risco de desenvolver câncer de próstata de baixo grau. Claro, esses números não são regras fixas para todos, e muito menos para homens acima dos 60, mas servem como uma base para reflexão. Na minha prática clínica, o que observo é que 2 a 3 ejaculações por semana parecem ser uma frequência benéfica para a maioria dos homens nessa fase da vida. Nem tão pouco a ponto de gerar acúmulo e desconforto, nem tanto a ponto de esgotar energia ou causar irritação prostática por atrito excessivo. Além disso, manter esse ritmo ajuda a regular os níveis de dopamina e serotonina, neurotransmissores que influenciam diretamente no humor, no sono e até na imunidade. Muitos dos meus pacientes relatam que, quando encontram essa frequência ideal para o próprio corpo, começam a dormir melhor, se sentir mais bem-humorados e até mais produtivos no dia a dia. Agora, vale reforçar: frequência ideal não é uma receita de bolo. Cada homem tem seu ritmo, sua história, seu estado físico e emocional. Por isso, mais do que seguir um número, o mais importante é aprender a escutar o próprio corpo. Se você sente que está sempre cansado depois do ato, que sua ereção perdeu força ou que a sensibilidade está diminuindo, talvez esteja exagerando. Por outro lado, se você sente tensão acumulada, insônia, queda de libido ou desconforto pélvico, talvez esteja evitando demais. A resposta está na escuta, no cuidado e na curiosidade de se observar sem julgamento. O prazer, nesta fase da vida, precisa ser nutritivo, não exaustivo. E lembre-se, ejacular não é só um alívio físico. É um processo que envolve todo o corpo: a próstata, o cérebro, os hormônios, o sistema imunológico. Tratar isso com responsabilidade é também tratar sua longevidade com respeito. Agora, existe ainda um último erro, muito sutil, mas que aparece com frequência entre os homens que dizem: Doutora Ana, eu não sinto mais vontade. Parece que meu desejo foi embora. Muitas vezes o problema não está no corpo, mas em algo ainda mais profundo que vem sendo ignorado ao longo dos anos. De todos os erros que conversamos até agora, este talvez seja o mais profundo e o mais transformador, quando compreendido. Fazer sem consciência. Repetir o gesto sem sentir. Tocar-se como um reflexo, e não como um encontro. A masturbação, meu querido, não é apenas uma descarga física. Ela pode, e deve, ser uma forma poderosa de autoconhecimento, principalmente depois dos 60. Quando o corpo muda, quando a rotina se transforma, quando as emoções ganham outra textura, é nesse momento que o toque consciente se torna um verdadeiro aliado da sua saúde. Muitos homens cresceram com a ideia de que prazer é velocidade, potência, quantidade. Mas o prazer maduro é diferente. Ele é silencioso, sutil, profundo. Ele não vem da quantidade de vezes, mas da qualidade da presença. E aqui está o 7º erro que tantos cometem: tocar-se sem estar presente, sem escutar o corpo, sem perceber o que ele está tentando dizer. É nesse gesto automático que o prazer se esvazia. A mente está longe, o corpo está tenso, o momento vira hábito, e o hábito vira ruído. Mas quando você quebra esse ciclo e traz atenção verdadeira para o próprio toque, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a perceber o ritmo do seu corpo, o tempo da sua pele, os sinais da sua respiração. Descobre onde há sensibilidade, onde há tensão, onde há limites. E mais do que isso, começa a aceitar o próprio corpo como ele é, com as marcas, os ritmos, as transformações que o tempo trouxe. Esse nível de escuta melhora tudo: a autoestima, a segurança, a forma como você se relaciona com a parceira. Porque quando um homem conhece o próprio prazer com respeito e presença, ele também leva mais presença para o prazer do outro. O toque consciente fortalece a confiança. A ereção ganha nova energia. Não só porque o corpo responde melhor, mas porque a mente está ali, em sintonia. Não existe cobrança, nem expectativa. Existe apenas o momento. E esse momento é o que restaura.
Não é sobre se sentir como aos 20. É sobre se permitir sentir como nunca sentiu antes. Com maturidade, com sabedoria, com profundidade. O prazer verdadeiro, nessa fase da vida, não precisa de performance. Precisa de presença. E quando você passa a viver seus momentos íntimos com essa consciência, o corpo responde. A circulação melhora. A próstata agradece. A mente se acalma. E a sensação de vitalidade retorna, como uma chama acesa, que estava apenas escondida. Masturbar-se com consciência é mais do que buscar prazer. É cuidar da sua história. É honrar seu corpo. É envelhecer com potência. Mas talvez você esteja se perguntando: e agora, o que eu faço com tudo isso? Como transformar esse conhecimento em prática real, segura, prazerosa e, quem sabe, até revigorante? Se tem algo que aprendi nesses mais de 20 anos ouvindo histórias, examinando corpos e, acima de tudo, acolhendo homens com coragem de se cuidar, é que o prazer não tem idade. Ele apenas muda de forma. Fica mais sutil, mais maduro, mais cheio de camadas, e é justamente aí que mora sua beleza. O que talvez tenha faltado até hoje não foi desejo, foi consciência. O que talvez tenha se perdido com o tempo não foi potência, foi conexão. E o que você pode reencontrar agora com tudo que conversamos é a liberdade de sentir novamente, de forma mais saudável, mais consciente, mais viva. Corrigir esses erros, um por um, não é apenas uma mudança de hábito. É um reencontro com o próprio corpo. É dizer: eu mereço me sentir bem, eu mereço me tocar com respeito, eu mereço envelhecer com prazer. E eu quero te lembrar disso. Você não está sozinho. Muitos homens, assim como você, cresceram em silêncio. Foram ensinados a esconder, a reprimir, a fingir que tudo estava bem. Mas a saúde verdadeira começa quando a gente escolhe olhar, escolher cuidar, escolher mudar. E se alguma parte desse conteúdo falou com você, se algo acendeu aí dentro, me conta aqui nos comentários. Qual desses erros você reconheceu em si mesmo? O que você já começou a mudar? Sua história pode inspirar outros homens que ainda estão em silêncio. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe, envie para aquele amigo, irmão ou companheiro de caminhada que também precisa saber disso. A saúde sexual masculina precisa ser falada, com verdade, com ciência, com coragem. Eu sou a doutora Ana Cláudia, médica urologista, e essa é a minha missão: ajudar você a viver com mais energia, mais prazer e mais saúde, por dentro e por fora. E acredite, isso é só o começo.